Se você acha que não dá para juntar dinheiro mesmo ganhando pouco, infelizmente é por isso que você não consegue sair da onde você tá. É por isso que você não consegue sair do zero, não consegue juntar absolutamente nada. Por quê? Porque a primeira coisa que você tá fazendo aí é achar que você não vai conseguir porque você ganha pouco. E hoje nesse vídeo eu vou te provar que você consegue sim juntar mesmo ganhando pouco. Eu também, gente, já pensei que eu nunca iria conseguir juntar absolutamente nada, que a regra da minha vida era ganhar, dever, pagar e tornar nesse ciclo sempre. Mas se você fazer isso que eu vou falar nesse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão sim começar a juntar mesmo ganhando pouco. Gente, eu sempre acreditei que eu não iria conseguir até eu começar a colocar na minha cabeça que mesmo colocando pouquinho lá, iria começar a render, iria começar a criar esse hábito. E uma das coisas que a gente acredita, gente, é que, tipo assim, cria essa crença, né? Que a gente nasceu assim, que a gente vai viver assim pro resto da vida, que a gente não vai ter uma liberdade financeira, uma estabilidade financeira pra gente viver com tranquilidade e paz. E que a gente só conseguiria juntar se a gente ganhasse muito, porque a gente ganha pouco e não é possível conseguir guardar. Mas isso eu falo pra vocês com experiência que é o contrário, tá? Que você juntando um pouquinho, sempre colocando ali com meta, com foco, você consegue sim sair do zero, você consegue sim ter todas as dívidas quitadas, você consegue sim guardar mesmo com pouco, porque isso é possível sim, gente. Eu falo pra vocês porque assim eu fico pensando, se eu continuasse naquela ideia de que eu nunca iria conseguir, de que eu sempre iria viver nesse ciclo de dívidas e fazendo mais dívidas e contraindo cada vez mais parcelamentos, eu estaria no mesmo patamar que eu estava quando eu comecei esse canal, que eu comecei a mostrar pra vocês aqui a minha realidade financeira, que eu tava no extremo zero e que eu não tinha a menor esperança de que eu poderia sair disso um dia. E eu tô aqui pra provar pra vocês que sim, eu consegui, graças a Deus, de me livrar de todas as dívidas, de tudo aquilo que me perturbava. E hoje em dia eu consigo sim guardar um pouquinho e trazer pra vocês isso aqui com simplicidade e com clareza, tá? Para que vocês possam entender e para que vocês comecem a colocar essas dicas em prática também. Porque uma coisa, gente, que pensa comigo, se você não consegue guardar R$5, R$10, R$50, como que você vai conseguir guardar muito? Como que mesmo se você ganhasse, vamos supor, mais você iria conseguir guardar? Você não iria conseguir, gente, porque é o hábito que faz com que a gente comece a guardar, né? Se você começa esse hábito guardando pouquinho, guardando R$50, R$10, 20, até R$5 por mês, você cria aquele hábito e isso vai se tornar natural na sua vida. Porém, se você for uma pessoa que não tem disciplina, que não tem foco, que não tem educação financeira, nem que seja a mais simples possível, que é entender que se você não guardar pouco, você nunca vai ter muito, você pode ganhar, gente, R$10.000 por mês, você não vai ter nada nunca, porque você não tem o hábito, né? Não é sobre o valor, é sobre o hábito. Então, assim, a pessoa que ele não começar guardando pouquinho, entendendo que com o tempo aquilo vai crescer, com o tempo aquilo vai se tornar uma renda, você nunca vai guardar. Você pode ganhar R$10.000 por mês, você vai estourar ele todinho. Por quê? Porque você não tem disciplina e não tem foco, não tem meta. E dinheiro sem meta é dinheiro perdido, ele some. Então, gente, se vocês vivem de um jeito que todo mês você fala que vai começar e nunca começa, você fala que você precisa de mais para poder guardar, ou até mesmo você fala que vai colocar em prática todas essas dicas e quando chega no final do mês você tá lá de novo, do mesmo jeito. Esse vídeo é pra você. Eu vou contar pra vocês aqui com experiência o que aconteceu comigo, tá? Isso é uma coisa que aconteceu comigo, eu tive que passar pra me poder estar contando aqui pra vocês. A primeira coisa que vai ser a virada de chave que vocês vão ter que entender que vocês têm como obrigação entender que não é sobre o valor, é sobre o hábito.
vocês vão criar esse hábito de guardar. Por quê? Porque se você guarda 10, você guarda 100, você guarda 1000. Porém, se você não tem esse hábito, o seu desejo é só gastar esse valor. Então, acredite assim, hoje eu tô pegando o hábito de guardar 10 reais. Aí daqui a um tempo você vai estar querendo guardar 100, daqui a um tempo você tá querendo guardar 1000. Então assim, quando você bater uma meta, você vai querer criar outra meta e isso vai se tornar cada vez mais motivador para você. Entenda que você precisa aprender a guardar pouco para que futuramente você comece a guardar muito, porque se você não faz essa estratégia de guardar 5, de guardar R$1, R$10, você nunca vai saber administrar muito. E o primeiro hábito que vocês vão ter que fazer, como eu falei, é guardar antes de gastar. Guarde primeiro. Nada de guardar quando sobrar. Por quê? Porque não sobra. Eu acho que eu falo isso em todos os vídeos, gente. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo isso em quase todos os vídeos ou em todos os vídeos. Que se você for esperar sobrar, você não vai guardar nunca, porque não sobra. Você tem que tirar primeiro o valor que você vai guardar e aí depois você resolve todo o Paranauê aí. Mas assim, primeiro de tudo você vai ter que fazer o quê? Separar o valor que você quer guardar. Esse mês eu fiz as contas, eu fiz a minha planilha, mas pelo que eu tô vendo não vai dar pra guardar muito, eu vou guardar R$50. Top, guarda aí R$50 e se vira com todo o resto. Mas de maneira que você crie esse hábito de todo mês guardar um pouquinho. Uma coisa que vocês precisam entender, gente, é que quem guarda o que sobra, nunca sobra nada. Porque essa é a nossa, tipo assim, é uma coisa que a gente pode usar muito no ramo financeiro, porque essa é a realidade. Eu acho que todo mundo passa por isso, que se for para guardar o que sobra, nunca vai sobrar nada. Então o que você vai fazer? Qual é a segunda dica? Começar a cortar gastos, né? Você não vai parar de viver, mas você vai parar de ter gastos desnecessários. Eu vou contar pra vocês aqui uma experiência que aconteceu comigo. Antes, gente, eu tinha um hábito de pagar Spotify, eu tinha hábito de pagar Globoplay, eu tinha hábito de pagar tudo quanto é porcaria que aparecia pra poder ter uma assinatura, eu pagava, né? E aí foi onde eu comecei a cortar esses gastos supérfluos. E isso, tipo assim, fez uma grande diferença na minha vida. Então, assim, uma das coisas que eu quero falar pra vocês aqui é que corte gastos e coloque tudo que você gasta na sua planilha, porque você vai saber onde é que tá o seu erro, você vai conseguir melhorar através disso. Eu acho que eu já falei pra vocês aqui várias vezes que se eu colocar uma planilha de hoje em dia e de quando eu comecei lá, eu fico assim, horrorizada. Às vezes, gente, eu vou fazer minha planilha do mês e eu fico pensando, mas será que não tá faltando alguma coisa e tal? Porque assim, eu tinha tanto, meu cérebro tem tanto o hábito de que eu devia muito, que hoje em dia ele fica meio que se perguntando por que parece que tá faltando alguma coisa. Mas não é que tá faltando, é porque o meu psicológico acostumou com aquele monte de conta para pagar, aquele monte de preocupação que até hoje, depois de um ano, parece que eu não me adaptei ainda, que eu não tenho o gasto que eu tinha antes. Pense comigo, antes eu tinha um valor, né? Eu tinha um crédito no Banco Inter de R$100. R$100, gente, é um valor assim, né? E aí, gente, um dia eu tô aqui de boa, né? E aí agora eu nem lembro mais o que foi que eu tava fazendo. Eu tava mexendo no celular em alguma coisa. E aí apareceu uma notificação do Banco Inter que eu tinha recebido um crédito, né? Um novo crédito de R$3.850. Ou seja, eu tinha um limite de R$100, aí o Inter foi e me deu um limite de 3.850, ou seja, ficou R$3.950 de limite. E aí eu falo pra vocês aqui, imagina se, eu acho que antes eu não pensava duas vezes, mas imagine se eu pego esse valor todo mês e comprometo R$3.950, como que eu vou pagar esse valor? Se eu tenho contas fixas a pagar, se eu tenho outros compromissos e eu querer só, ou então querer pagar tudo no crédito, né, e gerar uma fatura só e falar assim, não, eu não tenho outras contas, é tudo no crédito. Mas assim, isso não é bom, gente, por quê? Porque o dinheiro do crédito não é um dinheiro meu. Esses 3.950 não é um valor, não é uma renda, né? Isso é um crédito. Esse valor não é um dinheiro meu, é um crédito do Banco Inter. Então, assim, burrice minha é eu querer achar que eu tô nadando, né,
dentro de um mar de dinheiro, na onde eu tenho um crediário e não o dinheiro que é meu. Então assim, isso é uma burrice tanta, você achar que você tá né, num mar de rosas porque você tem um valor X, um valor alto, como é que eu falo? Nenhum banco, né, tem um crédito, digamos assim. Não era essa palavra, mas fugiu aqui agora e eu vou falar assim mesmo. Por quê? Porque esses gastos, gente, acabam com a gente. Gente, eu conheço pessoas que pagam tudo no crédito. Por exemplo, se tem um boleto, passa no crédito para poder pagar no outro mês. Se vai na padaria, pega um pão, passa 3, 5 reais no crédito. Se vai comprar alguma coisa simples, besteira, passa no crédito. Então assim, tudo passar no crédito. Tipo assim, isso vira uma bomba, gente, pra estourar no outro mês, que vocês não estão entendendo. Aí se o mês que vem você não pode pagar essa bomba, acontece o quê? Ela explode. E aí agora seu nome vai pro pau, é juros, é multa, é IOFs, e é uma coisa que você, tipo assim, você não tem mais como controlar. Essa bola de neve já rolou, e você não tem por onde, não sabe nem por onde começar, porque você não tem o dinheiro pra pagar nem o cartão de crédito, aí já vem multa, IOFs, e você fica com a cabeça desse tamanho. Então assim, corte gastos desnecessários, tá? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque essa semana eu viajei com a minha filha e aí eu tava observando, né, uma conversa de uma mulher que tava na frente. Por quê? Porque eu ouvi essa mulher falando que ela queria colocar silicone e que daqui a um ano ela iria colocar esse silicone, falando pra outra pessoa, só que eu tava atrás dela. E aí ela falando, e aí a pessoa perguntou, mas não é muito cara? Não, é só 20 mil, só 20 mil, gente. Eu fiquei pensando, meu Deus, onde é que essa mulher tá com a cabeça? Mas isso não foi o pior. O pior ainda tá por vir. Ela foi e falou que ela tava devendo um valor de 2.700 de um empréstimo que ela tinha pegado e que tava cobrando dela esse valor, mas que o banco tava pedindo um valor de 3 mil e pouco, mas que ela tava devendo 2.700 e que ela não ia pagar esse valor, que ela não tava nem aí, que ela ia pegar esse valor, que ela ia gastar, que ela tem 10 cartão de crédito. Gente, eu pensei, será que essa mulher tá achando que ela é rica, gente? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, aquela mulher não tem a menor educação financeira. Eu penso assim, eu acho que eu era assim no passado, gente, porque, sinceramente. E aí eu fico observando assim, dá vontade de falar assim, filha, comece a estudar educação financeira, porque senão você vai viver no fundo do poço. E com certeza, gente, ela falou que não é caro esse valor desses 20 mil, porque para poder colocar um silicone, porque vai dividir em 72 vezes no cartão de crédito e isso vai se tornar baratinho na cabeça dela, né? Mas não sabendo ela que... Porque assim, gente, o cartão de crédito, ele é uma coisa boa, sim, porém nas mãos de quem não sabe usar, ele se torna uma verdadeira armadilha, uma bomba a se explodir. Então você tem que entender que você precisa ter a consciência de saber usar com responsabilidade, né? Então assim, corte esses gastos de cartão de crédito se você não sabe controlar, corta os gastos do delivery, aquela coisa que você tem todo final de semana, aquela promoção que você não perde, que você tem que comprar, né, se sente na obrigação de estar comprando. Então assim, bora lá pro próximo erro, né, gente, que eu me empolguei aqui. E o próximo passo é o que, gente? Crie meta nas coisas de vocês. Por exemplo, você abriu uma caixinha, certo? Você abriu uma caixinha, nessa caixinha você coloca uma meta. Qual é a tua meta para poder bater naquela caixinha? A minha meta é fechar R$1.000, meus primeiros R$1.000, porque eu nunca consegui juntar R$1.000. Aí você vai começar, você coloca um valor, aí você coloca outro, e quando vocês verem, esse valor já vai ter fechado. Você já vai ter batido os primeiros R$1.000 e você vai colocar uma outra meta. Então assim, quando você traça meta, gente, você tem determinação, você tem foco, você tem inteligência e discernimento para poder bater aquela meta. Porém, gente, é o que eu sempre falo, guardar dinheiro não é nem sobre o valor, mas é sobre comprar
tranquilidade e paz, gente. É uma segurança que você tem, tá? Tipo assim, não que a gente viva só por causa disso, mas é porque a gente precisa entender que tudo que a gente faz rola o financeiro. Então a gente precisa sim ter um financeiro, a gente precisa sim ter um controle, a gente precisa ter um valor específico, certo? Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Ou muitas vezes as pessoas falam, eu quero ter uma tranquilidade financeira futuramente, eu quero ter uma coisa, por exemplo, eu quero ter um carro, eu quero ter uma moto, mas não tem meta. Infelizmente, gente, essa pessoa nunca vai ter nada, porque ela não tem meta. E a primeira coisa que vocês têm que fazer para vocês conseguir um valor é colocar meta, porque a meta lhe gera um estímulo para que você consiga guardar aquele valor, e depois que você guarda aquele valor, você quer guardar um valor maior, e assim sucessivamente. Pense comigo, gente, que se você guardar só 10 reais por dia, mas eu não tenho 10 reais todo dia, coloca uma meta. Você colocar essa meta de você guardar 10 reais por dia ou por semana, né, um valor X, por exemplo. Por semana eu vou guardar tanto para que no final do mês eu veja quanto eu guardei. Aqueles 10 reais que você despreza, que você fala, tô com 10 reais aqui, esse dinheiro não vai mudar nada na minha vida. Pense comigo, se você guarda 10 reais todos os dias, em um mês você vai ter 300 reais rendendo na sua conta. Imagine que esses 300 reais em um ano será 3 mil reais. Isso muda ou não muda a sua vida financeira? Muda, gente, porque ali já vai ter os dividendos rendendo ao seu favor, e aí você vai estar cada vez mais aumentando esse valor. Então, assim, antes de você pegar esse valor que está na sua bolsa, de achar que esse valor não vai mudar a sua vida, comece a colocar essas pequenas dicas no seu dia a dia para você ver se sua vida vai ou não vai mudar. Porque assim, gente, o problema não é ganhar pouco, o problema é não fazer nada com o pouco que ganha, né? Muitas pessoas acham que eu só vou conseguir guardar um valor quando eu ganhar muito. Se você não saber administrar 10 reais, você nunca vai saber administrar 1000 reais. Entenda isso. Uma coisa que eu quero deixar pra vocês aqui, uma reflexão, é o seguinte: você não vai ficar rico do dia pra noite, tá? Eu não quero trazer pra vocês aqui uma enganação, mentir pra vocês, tá? Porque assim, você não vai ficar rico do dia pra noite. Porém, se você continuar com esses hábitos, você nunca vai conseguir sair do que você tá. Você sempre vai se manter no zero, você sempre vai se manter nesse patamar que você tá, de dívidas, parcelamentos. Você nunca vai conseguir sair dessa zona de conforto que você acha que é bom. Então, assim, você não precisa ficar rico de hoje para amanhã. Você precisa parar de sair dessa situação que você tá hoje, tá? Então, assim, esse vídeo foi um apanhado de coisas que você deve evitar para que você consiga ter uma tranquilidade, uma paz financeira, ter uma segurança, digamos assim, certo? E se você parar de cometer esses erros e seguir as dicas que eu falo para vocês aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que vocês aplicando elas, vocês vão sim ver uma diferença, tá? Peço a vocês que, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te abriu a mente, deixe aqui nos comentários, tá bom? Me diga se você já comete algum desses erros. Peço a vocês também que deixe o like de vocês, deixe o hype de vocês, tá? Saiba que vocês podem sim juntar, mesmo ganhando pouco, tá bom? Precisa alimentar esse hábito, fazer com que isso vire um hábito na vida de vocês, certo? Muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchauzinho. Voltando aqui para lembrar vocês, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo, porque eu vou estar trazendo cada vez mais vídeos de como guardar de forma simples, de como, né, se livrar dessas dívidas, de como evitar esses parcelamentos, entre outras coisas, né? Crescer do zero, mesmo ganhando pouco. Então, é isso.